Existe uma pergunta que praticamente todo desenvolvedor brasileiro já fez em algum momento, principalmente quando começa a olhar para vagas remotas internacionais e começa a perceber a quantidade de empresas americanas e europeias contratando profissionais daqui. Afinal, por que uma empresa dos Estados Unidos contrataria alguém do Brasil ao invés de contratar alguém local? E a resposta real para isso é muito mais interessante, mais profunda do que aquela explicação simplista de mão de obra barata, que muita gente repete por aí, sem realmente entender como o mercado global funciona. Aqui quem fala é Micaela Martins, da Coders Company, e você está em mais um vídeo da trilha Dev na Gringa. Então vem comigo que eu vou te explicar e te dar a resposta dessa pergunta. Vamos lá, eu vou te responder com detalhes reais para você entender por que as empresas internacionais contratam os brasileiros e por que não é só essa simplificação de mão de obra barata. Até porque, se fosse apenas uma questão de custo, pensa comigo, países ainda mais baratos dominariam completamente esse cenário. Você não concorda? Mas não é isso que acontece. O Brasil acabou se tornando um dos principais polos globais de contratação remota em tecnologia por uma combinação muito específica de fatores econômicos, técnicos, culturais e operacionais que começaram a se consolidar principalmente nos últimos anos. Na prática, a contratação de brasileiros por empresas internacionais nasce da combinação de três fatores principais: escassez global de talento técnico, maturidade técnica do profissional brasileiro e uma diferença cultural que acabou se tornando muito valioso no trabalho remoto. E eu acho muito importante a gente já separar essas três coisas logo no começo, porque muita gente vai tentar resumir isso como um fenômeno apenas de custo, quando na verdade o cenário é muito mais complexo do que isso. Então vamos lá, Primeiro, existe um problema global de escassez de profissionais qualificados em tecnologia, principalmente em áreas mais estratégicas, como engenharia de software, cloud, dados e segurança com infraestrutura. Depois, existe uma característica muito específica do desenvolvedor brasileiro, que é a capacidade de adaptação e resolução de problemas em ambientes menos estruturados, algo que acabou criando profissionais muito mais resilientes e também mais versáteis. E por último, que é o que existe, como eu já citei, um fator cultural que ganhou muito peso, principalmente depois da pandemia. As empresas, elas perceberam que o trabalho remoto não depende só do código, mas também de comunicação, autonomia e a capacidade de funcionar bem em ambientes distribuídos. E foi justamente aí que muitos profissionais brasileiros começaram a se destacar ainda mais. E até para você entender isso de verdade, a gente precisa olhar primeiro para um problema de ponto de vista das empresas. Durante muito tempo, as companhias de tecnologia concentravam praticamente toda a sua contratação dentro dos próprios países ou até mesmo das cidades onde estavam localizadas. O Vale do Silício, por exemplo, se tornou um dos principais centros tecnológicos do mundo, justamente porque as empresas acreditavam que inovação dependia de proximidade física. Só que essa lógica começou a mudar conforme a tecnologia passou a escalar muito mais rápido do que a disponibilidade de profissionais qualificados. A pandemia, claro, também acelerou isso de forma, completamente absurda, porque o trabalho remoto, ele acabou deixando de ser visto como um benefício e passou a funcionar como uma infraestrutura operacional para milhares de empresas. Afinal, também, eles não tinham nem escolha, né? O negócio deles não podia parar. E quando isso aconteceu, as empresas começaram a perceber uma coisa bem importante. Se um profissional consegue entregar resultado remotamente, não faz nem mais sentido limitar a contratação apenas ao próprio país. Só que junto dessa abertura surge, claro, um outro problema gigantesco. A escassez de profissionais qualificados em tecnologia não acontece só no Brasil. Ela é literalmente global. Segundo estudos da Korn Ferry, o mercado pode enfrentar um déficit de mais de 85 milhões de profissionais qualificados até 2030, principalmente em áreas ligadas à tecnologia, engenharia e conhecimento especializado. Ao mesmo tempo, relatórios do IDC e do LinkedIn mostraram que software engineer, cloud, segurança e dados continuam entre as áreas mais difíceis de contratar em países como Estados Unidos, Alemanha, Canadá e Reino Unido, principalmente. Se esse número parece bem exagerado para você, vale parar para pensar no tamanho das empresas que sustentam as tecnologias que você usa todos os dias. A Meta, por exemplo, já chegou a ter mais de 80 mil funcionários globalmente entre engenharia, infraestrutura, produtos, segurança, dados e operações só para manter ecossistemas como o Instagram, WhatsApp e Facebook funcionando em escala mundial. E isso é só para uma empresa. Agora imagina a quantidade de profissionais necessários quando você soma Google, Amazon, Microsoft, Netflix, Uber, Spotify, OpenAI e milhares de outras empresas tentando crescer ao mesmo tempo, todas disputando praticamente os mesmos tipos de profissionais especializados. Agora acho que não parece tanto exagero assim, não é? E esse problema se torna ainda maior quando a gente olha para o custo dessas contratações. Nos Estados Unidos, por exemplo, um software engineer sênior em grandes centros tecnológicos pode facilmente ultrapassar um salário de 180 mil dólares por ano. Em empresas maiores ou regiões como Califórnia e Nova York, esse custo total pode passar tranquilamente 250 mil dólares anuais quando você soma bônus, stock options, benefícios, impostos e toda a estrutura operacional que acompanha uma contratação local. E aqui existe até um detalhe bem importante que muita gente ignora, que a empresa, ela não paga apenas o salário, ela paga seguro, benefício, custo jurídico, equipamento
equipamento, infraestrutura, imposto e uma série de outras camadas operacionais extremamente caras. Ou seja, contratar localmente em mercados mais maduros ficou absurdamente caro, principalmente depois da explosão de demanda por tecnologia nos últimos anos. Só que essas empresas continuam precisando crescer, escalar produtos, precisando lançar features, manter infraestrutura, processar dados, evoluir sistemas distribuídos e competir em um mercado cada vez mais acelerado. E é exatamente nesse momento que o Brasil começa a entrar no radar global de forma muito forte. Porque talvez diferente do que você acredite com a nossa famosa síndrome de vira-lata, o desenvolvedor brasileiro acabou construindo uma reputação extremamente interessante dentro do mercado internacional, viu? Principalmente em empresas remote first. E isso não aconteceu por acaso. O Brasil possui hoje um dos maiores ecossistemas de tecnologia do mundo em volume de profissionais, com comunidades muito fortes em back-end, front-end, mobile, cloud, DevOps, segurança, inteligência artificial e dados. Só que existe uma característica do mercado brasileiro que acaba criando um perfil de profissional muito específico e que muitas empresas lá internacionais valorizam bastante. O desenvolvedor brasileiro normalmente cresce em ambientes muito menos estruturados do que mercados mais maduros, certo? Enquanto em algumas empresas americanas ou europeias até existem uma separação extremamente rígida de responsabilidades e tal, no Brasil é muito comum o profissional precisar resolver múltiplos tipos de problema ao mesmo tempo, o famoso Severino, né? O dev, ele implementa feature, participa de regra de negócio, resolve problema de infra, conversa com o produto, ajuda a arquitetura e muitas vezes ainda precisa lidar com as limitações reais de estrutura e processo das empresas brasileiras. Isso acaba criando um profissional muito mais adaptável, mais resiliente e muito mais acostumado a lidar com cenários imprevisíveis. E isso tem muito valor, tá? Principalmente em startups ou empresas globais que operam em ambientes distribuídos, onde a autonomia e capacidade de resolver problemas acabam sendo importantes e até mais importantes do que simplesmente só seguir o processo. Inclusive, várias recrutadoras internacionais comentam exatamente isso quando falam sobre os profissionais brasileiros. Existe uma percepção muito forte de que o dev brasileiro costuma se adaptar rápido, aprender rápido e funcionar bem nesses ambientes remotos. E tem ainda até um outro ponto bem estratégico nessa história, o tal do fuso horário. Para as empresas americanas, contratar brasileiros é operacionalmente muito mais simples do que contratar profissionais da Ásia, por exemplo. O alinhamento de horário facilita muito reuniões, colaboração síncrona e a integração entre times distribuídos. Isso pode parecer um detalhe, mas pensa só quando você tem equipes globais trabalhando em escala. Caramba, isso faz uma baita diferença enorme ali no ponto da produtividade. Só que talvez também exista um fator ainda mais importante que eu acho que quase ninguém comenta: a cultura de trabalho. O profissional brasileiro, ele acabou desenvolvendo uma reputação bem forte de proximidade, colaboração e essa flexibilidade dentro dos ambientes remotos. Isso ganhou muito peso depois da pandemia, porque as empresas, elas perceberam que o trabalho remoto não depende apenas da capacidade técnica, né, da pessoa simplesmente ir lá e codar. Ela depende da comunicação, da autonomia, da clareza que essa pessoa tem desse profissional, a capacidade de funcionar sem uma supervisão constante, ele quase como um microgerenciamento. E é justamente aqui que muita gente começa a entender por que o mercado internacional não contrata apenas tecnologia. No fim, o que ele contrata é o que ele precisa, que é a previsibilidade. A empresa precisa sentir que aquele profissional consegue operar dentro de um sistema distribuído global sem depender de um microgerenciamento o tempo inteiro. Ele precisa confiar que ele sabe documentar, participar de discussões técnicas, se comunicar com clareza e manter essa consistência operacional, mesmo trabalhando de forma remota. E é exatamente por isso que muitos desenvolvedores brasileiros, extremamente bons tecnicamente, ainda têm dificuldade para entrar nesse mercado. Sabe por quê? Porque muitas vezes o problema não é a capacidade técnica. A galera ainda acha que você precisa ser um Jimmy Neutron da programação, mas a capacidade técnica você já tem. O problema, muito provavelmente, é um posicionamento, né? A falta desse posicionamento internacional. Então você já sabe programar e geralmente foca tanto nisso que esquece de outras skills que precisa para crescer também na sua carreira. Saber codar cada vez melhor? Beleza, mas você não sabe estruturar LinkedIn, apresentar experiência, construir narrativa profissional ou passar segurança, que é muito importante durante uma entrevista global. Isso pesa muito mais do que muita gente imagina e por isso que tanta gente ignora esses pontos. Principalmente porque, falando do mercado internacional, amadureceu muito durante os últimos anos. Durante o boom da pandemia, várias empresas estavam praticamente contratando qualquer profissional remoto disponível porque existia uma necessidade absurda ali de crescimento. Era quase um cenário caótico, né, de exigência. Só que hoje esse cenário ele ficou mais exigente, mas a demanda ela continua extremamente forte para profissionais que conseguem unir maturidade técnica, essa comunicação e autonomia com o posicionamento global. E aqui já dá para perceber que o mercado internacional não está fazendo favor nenhum ao contratar os brasileiros, né? Na verdade, existe um valor econômico real nisso para eles. Existe a escassez e uma necessidade que é uma realidade forte ainda hoje. E o Brasil acabou ocupando, no fim das contas, o espaço
espaço muito forte dentro desse cenário, porque reúne uma combinação extremamente difícil de encontrar, que é o volume de profissionais, boa capacidade técnica, adaptabilidade cultural, a proximidade operacional com o Ocidente e uma geração inteira de desenvolvedores acostumados a resolver rápido problemas em ambientes mais complexos. E honestamente, conforme a tecnologia continua ficando mais distribuída e as empresas operam cada vez mais globalmente, a tendência é que isso continue crescendo cada vez mais. A principal conclusão de tudo isso é você perceber que o mercado internacional ele deixou de ser um cenário distante, reservado para uma minoria de profissionais fora da curva. Hoje, ele funciona muito mais como uma consequência natural da forma como a tecnologia passou a operar globalmente. As empresas já não enxergam mais a contratação limitada por fronteira da mesma forma que enxergava, sei lá, 10 anos atrás. O que elas procuram agora cada vez mais são esses profissionais capazes de gerar resultados dentro do ambiente distribuídos, colaborar com os times globais e operar em um nível técnico e profissional compatível com a escala desses negócios. E sinceramente, o desenvolvedor brasileiro já provou várias vezes que consegue fazer isso muito bem. Então, eu sei que a gente tira de letra. O problema é que muita gente ainda olha para o mercado internacional como algo inalcançável, quando na verdade, em muitos casos, falta muito mais direcionamento e posicionamento do que capacidade técnica de fato ou qualquer outra inacessibilidade. Se você ficou até aqui é porque você quer crescer na sua carreira e quer entender melhor como dar esse próximo passo rumo a essa oportunidade na gringa. E para isso a gente tem um presente para você. Se você trabalha com tecnologia há pelo menos 2 anos, se é programador, engenheiro de dados, cloud, QA, agende uma consultoria com o nosso time de especialistas e você vai receber um plano completo e personalizado para como você vai chegar até a sua próxima vaga remota ganhando em dólar. Para isso é só você apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela ou clicar no link que está aqui na descrição do vídeo para garantir o seu horário. Mas não deixa para depois, até porque, vamos combinar, né? Até quando você vai ficar esperando para crescer na sua carreira? A pergunta real não é porque empresas internacionais contratam brasileiros. A certa é porque elas deixariam de contratar considerando o cenário atual do mercado global. Se você quer continuar entendendo mais sobre carreira internacional, mercado global e como se preparar para trabalhar remoto para empresas da gringa, já se inscreve aqui no nosso canal. Assista a nossa playlist, tem vários outros vídeos da trilha Dev na Gringa e acompanha Coders nas outras redes sociais para não perder nenhum conteúdo. Os links estão aqui na nossa descrição. E eu te vejo no nosso próximo vídeo.